Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe o cientista político Adriano Cerqueira, que é quase um sócio aqui do nosso quadro, sempre está nos ajudando a entender melhor o cenário político. Bom dia, professor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a vocês todos. Professor, a gente quer que o senhor nos ajude a entender essas pesquisas de intenção de votos que saíram ontem. Nós temos aí pesquisa Datafolha que está mostrando uma estabilidade do petista Fernando Haddad, um crescimento mais uma vez do candidato do PSL Jair Bolsonaro. Nós temos o Datatempo que mostra que aqui em Minas Gerais, e aí a gente faz esse recorte local, o Bolsonaro tem 37,2% contra 18,4% do petista Fernando Haddad. Neste momento, o senhor acha que existe chance de Bolsonaro vencer num primeiro turno diante desses números que mostram que ele continua crescendo e Haddad está estabilizado? Sim, há uma chance, só que é uma chance mais improvável que propriamente provável, ou seja, o que as pesquisas mostram, e pesquisa sempre se refere, né, a uma situação do passado, o tempo presente para o passado, a tendência maior é que haja o segundo turno entre os dois, mas a possibilidade de uma vitória no primeiro turno também acontece, é menor, mas existe. Professor, esse atentado que o candidato Jair Bolsonaro sofreu, o senhor diria que ele ajudou ou prejudicou o candidato? Eu acho que mais ajudou do que propriamente prejudicou, porque deu uma grande exposição a ele que estava com uma baixa exposição, né, na rádio, televisão, e a exposição colocou ele em grande evidência numa situação de humanização, né? Todo mundo se compadece a alguém que sofre um atentado político, com faca e tudo mais. Então isso ajudou a humanizar bastante a figura dele, e foi bom porque ele estava sofrendo muitos ataques, principalmente da campanha do Geraldo Alckmin. Então com isso ele conseguiu estancar uma provável crescimento de rejeição que estava tendo, e ao mesmo tempo colocou em xeque a estratégia do seu principal adversário contra o petismo, que era o Geraldo Alckmin. Então acho que foi realmente mais ajudou que prejudicou. Professor, considerando um eventual segundo turno na eleição presidencial, a gente tem como um cenário mais provável hoje um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Mas antes do crescimento do Haddad, dessa transferência de votos que é muito evidente do ex-presidente Lula pro também petista Fernando Haddad, a gente tinha um cenário em que quem estava se destacando era o candidato do PDT, Ciro Gomes. Na avaliação do senhor, ainda é possível que Ciro chegue, já que parece que o Haddad atingiu um certo teto em relação a essa transferência? É possível que o Ciro chegue a um segundo turno, ou é muito improvável, as chances são reduzidíssimas neste momento? Tem chance do Ciro, sim, porque está relativamente próximo do Haddad, né? Então tem chance. O ideal para os petistas é que o Haddad tivesse um crescimento maior, apesar das pesquisas já na época mostrassem que a transferência de votos não seria total, seria parcial. Existe um tal teto, né, que as pessoas falam. Exatamente. E o próprio, quem estava votando no Lula, um número assim, em torno de uns 20, 30%, que dizia que poderia votar no candidato que o Lula indicasse. Então esse percentual daria em torno de 16 pontos percentuais. O Haddad está com 21. Então acho que chegou no limite, ele deveria ter recursos próprios para crescer mais, mas como ele foi caracterizado como um Lula, então essa falta de caracterização foi ruim para ele. O Ciro Gomes tem alguma chance de tirar esse segundo lugar do Haddad, mas as pesquisas não estão mostrando isso. A Asterinco já está mostrando um pequeno crescimento do Ciro Gomes, porque ele também, é verdade que não caiu, mas ele está parado ali perigosamente com 11, 12% das intenções de voto. Se ele crescer um pouquinho, pode acontecer uma onda para o Ciro, sim. Professor, e a Marina? Como é que o senhor avalia a participação dela nessa campanha? O senhor diria que essa diminuição, né, do percentual dela nas pesquisas, isso se deve mais à atuação dela durante esse período, ou foi realmente o Ciro que conseguiu se sobressair por mérito dele? Porque sempre se fala desde as campanhas passadas que há uma campanha de desconstrução da imagem da Marina. O senhor diria que isso se repetiu esse ano ou não? Isso é realmente uma questão de atuação dela que não foi tão boa? Tem sempre essa questão, a Marina sempre sofre, né? Ela quase em 2014 chegou ao segundo turno, né? Foi por pouco que ela foi superada. E dizem, né, no Congresso que a pequena reforma eleitoral feita ano passado, alguns congressistas chamaram de pacote anti-Marina.
foi desenhado exatamente para tentar criar dificuldades para ela conseguir estabelecer aliança, principalmente ter tempo na propaganda eleitoral gratuita, que realmente foi baixa, de novo. E ela já tem um histórico, né, de derrotas, né, e tem essa dificuldade de ter uma boa estrutura. Tem uma falha dela que eu acho que é não ter uma boa estrutura de campanha. E uma coisa que era forte nela, que era justamente a atuação nas redes sociais, ela perdeu isso. E perdeu justamente para quem tem a mesma situação dela, não tem estrutura de campanha, não tem uma estrutura partidária, nem coligação, mas tem uma excelente atuação nas redes sociais, que é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é uma prova do que Marina poderia ter conseguido se tivesse uma boa militância nas redes sociais. E ela já teve isso, mas ela perdeu. Então, essas eleições eu acho que mostraram uma fragilidade dela, sim. Ela faltaram recursos para ela poder sustentar um segundo lugar que ela chegou a ter nas pesquisas. Eu li no jornal O Tempo de hoje, professor, e vi também algumas informações relacionadas a isso na internet, que já há quem no PT defenda que logo após o primeiro turno, em havendo esse segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que o Haddad já faça um aceno ao Centrão. Passou o primeiro turno, faz esse aceno, melhor dizendo, ao Centrão, para que se evite que o Centrão caminhe, obviamente, para o lado de Bolsonaro. O senhor acha que, do ponto de vista de estratégia eleitoral para o PT, seja esse mesmo o caminho, uma vez que os partidos do Centrão participaram diretamente do impeachment da ex-presidente Dilma, que o PT classifica como golpe? Pois é, essa contradição, né, de golpistas no entendimento, no jargão petista, estar apoiando o PT, lá no Nordeste está acontecendo de fato, né? Então, essa aliança aí já houve, digamos assim, esse perdão, né? Eu acho essa estratégia do PT e do Haddad de ir ao Centrão é quase que um esforço meio desesperado de mostrar que eles não são tão extremistas quanto o próprio Bolsonaro seria. E para o Bolsonaro seria até muito bem-vinda esse aceno ao Centrão, porque ele se coloca como um candidato antissistema. Então, para a candidatura dele é tudo que ele poderia querer, essa caracterização do PT como mais um partido do status quo, né? Ele que está contra tudo e contra todos. O problema é que muitos deputados individualizados do Centrão já estão acenando o apoio ao próprio Bolsonaro. Então, eu acredito que o Centrão, em termos de apoio nesse segundo turno, vai meio que se dividir, né? No Nordeste, provavelmente vai ficar mais colado na figura do Haddad, porque é onde o petismo está mais forte. Mas aqui no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, provavelmente eles vão colar mais na figura do Bolsonaro. Então, agora a gente vai ter uma disputa muito polarizada entre o Lula, né? Que seria o Haddad, né? E principalmente o Bolsonaro, que entra nesse segundo turno com uma boa vantagem de intenção de votos. E a campanha está funcionando, né? E ele agora vai entrar mais, vai ter 10 minutos, enfim, as chances são muito boas para ele. O senhor vê alguma chance, professor, dessa campanha ser resolvida no primeiro turno para a presidência da República? Tem chance, porque o Bolsonaro está crescendo. Então, a gente não sabe até onde vai esse crescimento e se na última hora vai haver alguma surpresa. Eu já fiz pesquisas, assim, logo após o primeiro turno, em que questionei o respondente, né, o entrevistado, quando que tinha decidido o voto no primeiro turno. E 7% falaram que decidiram o voto na hora de digitar os números na urna. Foi no momento que apertaram os dias. Foi ali que eles decidiram. Então, com as redes sociais, todo mundo com smartphone, a surpresa pode acontecer, sim. É um cenário totalmente indefinido. Professor, a gente tem que falar, claro, também a respeito da corrida ao governo de Minas, que a esta altura do campeonato, surpreendentemente, nos parece tão indefinida quanto a corrida pela presidência da República. Ao longo da campanha, se desenhou uma vitória até em primeiro turno do candidato do PSDB, o senador Antônio Anastasia. Existe uma distância considerável ainda entre o atual governador Fernando Pimentel e o próprio Anastasia, mas existe um elemento surpresa também, que é do Partido Novo, que é o Romeu Zema, que segundo o Datafolha está tecnicamente empatado com o governador Fernando Pimentel, já no limite da margem de erro, mas tecnicamente empatado. E segundo o Datatempo que saiu hoje, ele não aparece tecnicamente empatado, mas mostra
por parte do Romeu Zema, um dobro das intenções de voto entre uma pesquisa e outra. O Datatempo foi um pouquinho mais espaçado do que esses outros institutos, mas mostra também um crescimento que não pode ser desprezado de maneira alguma por parte do Romeu Zema. Na opinião do senhor, entre esses 3 nomes, está tudo aberto e existiria até mesmo a chance de Antônio Anastasia ficar de fora de um segundo turno? Para mim, o que essa pesquisa Datafolha mostrou, eu acho que está havendo uma indefinição agora para o governo de Minas. Tudo pode acontecer porque a gente tem 3 candidaturas com chances de irem ao segundo turno. A possibilidade de uma vitória do Anastasia no primeiro turno agora eu acho que é a mais remota, é um dos cenários mais remotos. Porque o Zema crescendo, ele cresceu em cima dos indecisos dos votos brancos e nulos, que eram 29% na última Datafolha, agora está 22%. Uma diferença de 7 pontos percentuais. E o Zema cresceu no Datafolha de 9 para 15. Então, são 6 pontos percentuais. É como se quase todos os indecisos tivessem ido para o Zema. Ainda tem um voto silencioso aí de quem não se declarou, né, professor? Exatamente. E tem também, provavelmente, um pessoal, tudo bem que é pequeno eleitorado, que está votando em candidaturas do Partido Novo, mas que para governador era antipetista, então votava na Anastasia. Se houver a migração de parte do eleitorado da Anastasia para o Zema, porque ele está se mostrando viável, e continuar havendo, por exemplo, são 22% de indecisos e brancos e nulos. Se são 6 pontos percentuais, de novo, irem para o Zema, ele já empata com o Pimentel e vai mostrar essa escalada, a curva dele é de crescimento. A gente não sabe se ele vai parar nesses 15%. Pode ser que ele continue crescendo. E se ele continuar crescendo, em algum momento vai começar a roubar votos dos líderes, e é mais provável que seja o Anastasia. Eu acho que hoje a possibilidade, pelas pesquisas, é mais que tem um segundo turno entre Anastasia e Pimentel. Só que pode ter um segundo turno entre Anastasia e Zema. Seria o segundo cenário mais provável. E o terceiro, menos provável, mas que pode acontecer, é um segundo turno entre Zema e Pimentel. Ou seja, o Zema ultrapassaria Pimentel, tirando os votos do Anastasia, e como o Pimentel ficaria lá nos 21, 22, ele poderia continuar o segundo turno sem o Anastasia. Mas eu acho que a chance, por enquanto, o que as pesquisas estão projetando é o segundo turno entre Anastasia e Pimentel. Mas há muita chance do Zema estar num desses lugares. As eleições aqui realmente ficaram indefinidas. E de qualquer maneira, ele já sai como um vencedor. O Romeu Zema, que era um desconhecido do eleitorado mineiro até então, ele sai como um vencedor dessa corrida eleitoral, chegando ou não ao segundo turno, sai, né, como vencedor. E uma coisa que vai ser muito boa para o Partido Novo é que provavelmente a bancada dele de deputados estaduais e federais em Minas vai ser alta. Então, eu acredito que o Partido Novo, como emergente, ele teria mais chance de fazer uma boa bancada. E esse crescimento do Zema vai dar condições para que haja uma boa votação para deputado estadual e federal. E isso vai ser realmente muito importante para o partido. Agora, é surpreendente ele poder ganhar. E aí são várias coisas que poderiam explicar esse crescimento dele, né? Professor, sobre a campanha para o Senado, né? Os pleitos passados mostram que ali na última semana que realmente a campanha para o Senado, né? As candidaturas para o Senado se definem, o voto do eleitor, perdão. E a gente, no início, sempre vinha trazendo a candidata do PT, Dilma Rousseff à frente também, com o Carlos Viana do PHS. E agora a gente viu uma reviravolta, um crescimento aí do Diniz também, o Pacheco colado nele. Como é que o senhor enxerga o cenário para o Senado aqui em Minas? O Senado, eu sempre achei que ele estava indefinido, apesar da Dilma sempre estar lá na casa dos 26%, 27%, é porque essa votação dela não garante, historicamente, um lugar no Senado. Claro que agora a chance dela de ser uma das senadoras está dada, porque estamos a poucos dias das eleições, ela permanece nesse patamar. Mas é preocupante porque à medida que está caindo um grande número de indecisos, brancos e nulos, que ainda é expressivo, nenhum desses está indo para a Dilma. Mas, para a sorte dela, está se dividindo em 3, 4 candidatos. Se estivesse concentrando em 2 candidatos, haveria hoje uma situação de empate técnico entre esses 3. O Pacheco parece que está conseguindo alavancar uma boa posição para ser um desses 2 senadores, mas o Carlos Viana também está com uma boa projeção, e o Diniz, ou seja, é uma situação de indefinição. Um leve favoritismo para Dilma pegar uma das vagas, mas o Senado, com esse número alto de indecisos brancos e nulos,
tudo pode acontecer. Resumindo essa entrevista que o senhor deu pra gente, a gente está chegando ao final do bate-papo aqui, professor. Tá tudo indefinido e ninguém sabe nada do que vai acontecer. Podemos dizer a grosso modo isso, né? Com certeza. A eleição em Minas talvez seja a mais emocionante das que estão acontecendo aqui no Brasil hoje. Bom, né? Que a gente vai ter muita emoção até domingo. Com certeza. Verdade. E o senhor vai vir depois aqui para comentar isso com a gente de novo, já né? no próprio domingo, disso. inclusive nas 3 da tarde, o professor vai estar com a gente 3 e 5 da tarde aqui, né, professor? Ele vai estar com a gente aqui, nos ajudando a analisar também esse cenário eleitoral. A gente aproveita para chamar o ouvinte também para essa mega cobertura que a Rádio Super está preparando aí para o domingo de eleição. Professor Adriano Cerqueira, sempre com a gente aqui, a gente brinca que é nosso sócio no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Prazer é todo meu, parabéns pelo programa, gosto muito dele. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado.